capítulo 24. Versículo 13 em diante, eu vou fazer a leitura. Muitos irmãos já ouviram, mas tem uma conjunção que muitas pessoas usam, que a palavra de Deus se renova a cada dia. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. A palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e será eternamente. A palavra de Deus, ela me renova a cada dia. É bom a gente corrigir essas coisas, porque às vezes a gente vê alguém falando e não está correto. A palavra de Deus é a mesma. Foi a mesma para os meus avós, a mesma para os meus pais, é a mesma para mim, é a mesma palavra para os meus netos, para os meus filhos e assim posteriormente. Ela não muda. Ela não muda em si, ela muda a mim. Cada vez que eu leio a palavra, há uma mudança em minha vida. Por isso, essa exortação, esse conselho, leia a palavra. Porque cada vez que eu leio, eu sou renovado em alguma coisa. Cada vez que eu leio, tem alguma coisa que ela vai lá e arranca. Ela limpa, ela acrescenta fé. A palavra de Deus, ela nos dirige. Então, isso é muito importante. E já foi pregado aqui, já ouviu-se essas mensagens por muitas vezes, por muitos pregadores, mas eu acredito que em alguma coisa nós seremos renovados nessa noite. Amém? Lucas, capítulo 24, e o versículo 13 diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, aproximadamente 12 quilômetros. Um estádio tem 180 metros. Se você multiplicar 60 estádios por 180 metros, você vai ter aí quase 2 quilômetros, 12 quilômetros. Então, essa cidade, Emaús, ela ficava a 12 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam indo. E falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na glória? E começando por Moisés e por todos os profetas,
explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhes deu. E abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E disse um para o outro: porventura não ardia em nossos corações, quando ele pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Versículo 34, toda a igreja. 1, 2, 3. Amém. Toma assento, por favor. Vou procurar ser bem rápido. O dia é quinta-feira. Jesus é preso à noite. Vou recapitular bem rapidinho. Quinta-feira, Jesus é preso no horto quando ele está com seus discípulos. E nenhuma ação do adversário foi para ele surpresa, porque Jesus conhecia todas as Escrituras. E preste bem atenção, Jesus conhecia tudo que a Bíblia Sagrada falava sobre ele. Você sabia que você está na Bíblia? Sabia, irmão? Sabia que tudo que está escrito de você na Bíblia vai acontecer? Hã? Se você estiver com Jesus, você vai para o céu. Se você estiver sem Jesus, você vai para o inferno. Vai acontecer. Se você crê, tudo que você pedir ao Senhor, Ele vai te dar. Ele te guarda, Ele te protege. Tudo que está escrito de você na Bíblia vai acontecer. Então é bom a gente procurar saber o que está escrito de nós na palavra. Você está aqui, irmãos. A Bíblia diz assim: e foram abertos os livros, e o outro livro, o que é o da vida, e aqueles que não foram encontrados com seus nomes escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Você está na Bíblia, e a Bíblia fala de você. A Bíblia fala de você. E tudo que está escrito aqui, de você, nenhuma palavra vai cair por terra. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Nenhuma palavra do que está escrito aqui de você vai cair por terra. Tudo vai acontecer. Passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Nenhum tio vai deixar de acontecer. Jesus sabia de tudo que ia acontecer dele. Ele tinha interesse. Por quê? Porque aquilo ali ia atrair, ia trazer uma mudança para a população mundial. Se interesse, irmãos. Irmão Leonardo estava falando aqui de Marta. Marta era amiga de Jesus. Marta era a pessoa mais velha da família. Era Marta, Maria e Lázaro. Lázaro é o caçula. Quando Jesus entra, ele entra com a comitiva na casa de Marta. Marta era bem de situação, porque para receber 13 pessoas e mais alguns amigos numa casa de uma vez só, tem que ter condições. Ele tem que ter condições. E os judeus, nisso aí eles preservam. Então tem que ter condições. Jesus vai lá e ela tinha condições financeiras.
Quando Jesus entra, ela se preocupa logo com o que ele vai comer. Então, ela faz o quê? Ela corre para a cozinha, para preparar o almoço para eles, para preparar o de jejum para Jesus. Mas Maria, como a Bíblia diz, vai com interesse de aprender. Cada um de nós é de uma maneira. Leonardo falou uma coisa que eu concordo. Aqui que eu concordo. Mas ainda falta um coração de pastor. Mas falou uma coisa que eu concordo. Cada um vai fazer do jeito que quer. Mas a gente tem uma preocupação maior, porque nós queremos, nós desejamos. Moisés era assim, Elias era assim, Eliseu era assim. Então, nós precisamos nos preocupar com o que está escrito de nós. Quem vai para o céu aqui, levanta a mão. Só tem uns, só, não é todo mundo. Tem uns que levanta a mão assim, ó, é porque está em dúvida. Porque quem vai para o céu faz assim, ó. Isso. Por que você tem certeza que vai para o céu? Vai, fala. Porque a Bíblia te garante. Você pode dar um glória por isso? Porque se você estiver aqui na Bíblia, se você estiver encaixado nos que vão para o céu, você vai para o céu. Então é importante eu e você saber o que eu tenho que fazer para que as profecias se cumpram na minha vida. E nós não estamos muito interessados. Jesus estava interessado. Ele sabia de tudo. Então, na quinta-feira, ele está ali com seus irmãos, com os discípulos, e vem o sinédrio, que era a polícia, vem com Judas, prendem ele. Ele passa a noite num calabouço, num poço, fica ali, já tem apanhado um pouco. De manhã tiram ele e levam para Pilatos. Pilatos olha para ele, faz pergunta para ele, e Jesus não se condena. Por quê? Porque as palavras corretas não se condenam. O que Pilatos tenta achar é uma culpa em Cristo, mas ele não acha. Então o que ele diz? Eu não vejo nesse homem nenhum motivo para ele ser crucificado. Eu não vejo nenhuma atitude desse homem para que ele morra. Mas como vocês têm o costume de soltar alguém na sexta-feira, vou fazer o seguinte: eu vou botar 2 pessoas aqui. O que Pilatos faz? Ele pega, manda trazer um criminoso, um assassino, um rebelde, um comunista. Ele manda trazer um rosto coberto de preto, e diz assim, ó, está aqui, ó, o pior dos criminosos que estão na minha cadeia, e está aqui esse homem, que curou cego, fez paralítico andar, levantou mortos, andou sobre o mar, multiplicou o pão, alimentou. Esse está aqui. Quem que vocês querem que solte? Os judeus cheios de inveja, nós tivemos aqui hoje, que ele veio para o que era seus. João capítulo 1 e o versículo de número 11, ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Os seus eram os judeus, não o receberam. Os judeus não quiseram e disseram, solta Barrabás, e Jesus crucifica. Mas Jesus sabia que isso ia acontecer, precisava acontecer, estava escrito. Ô irmão, se preocupe. Pegam Jesus,
Pilatos lava as mãos, entrega, como que se dissesse assim, ele fez aquilo por popularidade, né? Ele sentiu que ele estava indo contra os judeus, contra o pessoal, a nação dali, e ele queria ser popular. Então, lavou as mãos e falou, vocês que decidiram, eu não tenho nada com a morte desse homem, mas tinha, porque ele tinha o poder de libertar ele e não libertou. Aquelas pessoas que falam, não, eu não faço, mas também eu não sou contra quem faz. Isso aí já é a mesma coisa que fazer. Então, Pilatos vai e entrega Jesus para ser crucificado. Jesus é crucificado ao meio-dia. Apanha, passa por tudo aquilo, ao meio-dia ele é crucificado. A Bíblia diz que às 6 horas, né? Na hora sexta, ele é crucificado, meio-dia. Aí cai as trevas. Vêm as trevas. As trevas vêm. E o que acontece? Escurece tudo, o sol some. As trevas são densas. Isso de meio-dia até 3 horas. Desapareceu o sol. Nunca existiu um eclipse tão grande. 3 horas de escuridão. Jesus vai e morre às 3 horas e pouco. Jesus entrega o seu espírito. Aí, a Bíblia diz que o José de Arimateia, o governador, o senador, ele vai e pede a Pilatos o corpo de Jesus para sepultar. Isso é sexta-feira. Sexta-feira, para os judeus, é sexta-feira até 6 horas da noite. A partir de 6 horas da noite é sábado. Não se pode fazer nada. Não se trabalha. Os judeus não trabalham no dia de sábado, eles guardam o sábado. Até hoje. Até hoje eles guardam o sábado. Então, eles começam a fazer as coisas apressadamente. Pilatos diz assim, mas ele já morreu? Mas só tem 3 horas? Porque era normal, às vezes, ficar 3 dias o crucificado, agonizando de dor e não morria. 3, 4 dias. Às vezes, vinha aves e começava a tirar a parte dos corpos. E o homem estava vivo ainda. Pilatos se admirou de Jesus ter morrido. Mas por que ele morreu? Ele morreu porque ele estava na Bíblia. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Esse dia entrou um irmão aqui e disse assim, de onde você caiu, pastor? Eu falei, lá de cima. E não quebrou nenhum osso. Aí eu falei, não quebrou não. Ele falou assim, é porque é para a Bíblia se cumprir, nenhum dos seus ossos será quebrado. Falou para mim. Amém. Aí, José de Arimateia vai lá e pede o corpo. Pilatos se admira. Aí chama o capitão e vai lá e diz assim, vai lá e adianta a morte dele para que e dá o corpo para José de Arimateia. Quando chega lá, ele quebra os ossos do joelho, pega uma marreta e quebra os ossos dos 2 ladrões do joelho. Para quê? Porque quando quebrava os ossos, o corpo pendia. E a pessoa morre, porque a morte de cruz era para morrer de dor extrema. Então, eles estão pendurados, mas eles estão aguentando, o pé está crucificado, mas eles estão aguentando no joelho. Aí vem um soldado de baixo, o joelho está aqui, os 2 joelhos, e quebra os joelhos dos ladrões. Mas quando vai quebrar o de Jesus, porque a palavra garante o que ela promete, ela mandou de raça. Que o soldado vai olhar, diz assim, mas ele já está morto. Aí o capitão diz assim, mas confirma. Aí pega a lança, lado esquerdo e a lança atravessa o coração de Jesus, puxa, sai sangue e água. Ele agora está morto. Aí pega o corpo e dá para José de Arimateia. Eles limpam o corpo, faz a preparação do corpo, enrola o corpo no lençol, né? E vão para o sepulcro de José de Arimateia, que nunca tinha sido usado. As coisas para Jesus é exclusivo, bate no peito.
Amando derrar as coisas para Jesus é exclusivo. É só dele. Aleluia, é exclusivo. Ele não divide com ninguém. Tu é dele, tu é dele, tu é dele. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Tu é dele. Exclusivo, propriedade particular. Oh, aleluia! É arame em volta da propriedade, é cerca elétrica, é soldados, é varões de fogo. Ninguém entra, ninguém invade. Tu é de Jesus, aleluia. Oh, glória! Isso é um zelo. A gente tem um carro, é nosso. Se a gente pegar ver alguém com um alicate, um parafuso arranhando, a gente fica invocado, aborrecido. Mas você vai e deixa no estacionamento, você deixa lá na rua. Jesus não faz assim contigo. A tua casa está agora, lá, às vezes sozinha, só com a chave. Às vezes o muro, 3 metros, 2 metros. Alguém pode passar por cima do muro, lá no teu carro. Você pensa que está protegido. Jesus é diferente. Onde você vai? Onde você vai fazer o quê? Vou mexer com ele. Os que são meus, o diabo não toca. Pegam Jesus e sepultam ele. E algumas das mulheres vão e acompanham para ver aonde colocaram Jesus. Elas olham, vão lá no horto, no cemitério, e olham e vê, porque tinha muito, havia um cemitério, porque se elas não acompanhassem, não tinha como identificar. Então elas vão lá, vamos acompanhar o cemitério para ver aonde é que botaram ele. Para a gente amanhã, quando vier aqui, a gente não se perder, porque tem um monte de morto, um monte de sepulcro. Elas acompanham, aí voltam e dizem assim: ó, já vimos onde botou, então vamos preparar antes que dê 6 horas, porque depois de 6 horas a gente vai ter que ficar parado. Então elas correm, pegam as especiarias, os perfumes, as raízes, as folhas, para levar lá, igual a gente vê aqui o pessoal fazendo essa tradição, vai lá e põe flor no sepulcro. Então, elas também faziam isso. Então, elas tinham uma preocupação, que elas levavam lá no corpo, e colocavam ao lado do corpo. Então, elas vão lá, preparam aquilo, porque 6 horas era sábado, elas não poderiam fazer nada, eu tinha que ficar descansando. Aí, a Bíblia diz que elas vão lá, preparam tudo isso. E volta. Quando chega no outro dia, no domingo de manhãzinha, que aí pode ir, porque elas dormiram à noite, e não ela aconselhava sair à noite, então elas esperam, quando o sol começa a nascer, vai se aproximando 6 horas, elas juntam, elas já estavam na expectativa, elas tinham horário marcado para encontrar um Jesus morto. O nosso Jesus está vivo e nós não queremos nos encontrar com Ele. Elas marcaram, combinaram. A gente vê as pessoas combinando um monte de coisa, menos no que se trata de Jesus. Combinam que vão para o almoço, combinam que vão para churrasco, combinam que vão para festa, combinam que vão para praça, mas o que é do Senhor, não estão combinando. Quando dá 5:30 da manhã, vai se reúne, vamos. Aí vão lá para o horto, lá para o cemitério. Quando chega lá, elas vão preocupadas. Quem vai remover a pedra? É uma pedra redonda, e eles empurravam aquela pedra um pouquinho, a pedra redonda, na porta do sepulcro. Então, vinham alguns homens, empurravam aquela pedra, aí a pedra ia e caía. Quando caía, ficava fechado. As mulheres não, elas estavam preocupadas como iam tirar. Quando elas chegam no sepulcro, a pedra já tinha sido removida. Nossa, está removida. Aí elas vão, se abaixam para ver lá dentro. Quando olham lá dentro,
não tem o corpo lá dentro. E elas começam a roubar o corpo, tirar o corpo daqui. Cadê o corpo? Aí aparece, como o Lucas diz, aparece 2 anjos e diz para elas assim: o que vocês estão procurando? Se vocês pegaram ela, tiraram o corpo, pegaram o corpo daqui, tiraram daqui, nos mostra aonde é que vocês colocaram ele. Aí os anjos veem assim: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aí elas voltam correndo e vão falar para os discípulos. Quando elas entram, os discípulos estão porta fechada. Elas só conseguiram entrar, ter acesso, porque a casa era de uma das que foram junto. Casa de Maria, mãe de João Marcos. Então, elas entram, quando entram, elas vão lá e dizem assim: olha, nós fomos no sepulcro. O sepulcro estava aberto e ele não está lá. Ele já ressuscitou. Os discípulos voltam, levantam correndo. Pedro, João, a Bíblia diz que eles vão correndo, mas João é mais rápido que Pedro, chega primeiro, mas João, na sua humildade, na sua simplicidade, João fica na porta esperando Pedro. Aí Pedro chega, entra, quando entra, vai lá e vê, ele não estava lá. Aí começa a cair as fichas. As coisas começam a trabalhar nos corações. Palavras que nós fomos deixando para lá começam a florir, começam a crescer em nossos corações e começam a dizer assim: a possibilidade de o que ele falou aconteceu. Aí a Bíblia diz que 2 dos discípulos que estavam lá nessa reunião, quando a mulher veio, avisou, vão voltando para Emaús, uma aldeia próxima a Jerusalém, 12 quilômetros de distância. Eu falei aqui, um estádio tem 180 metros, então 60 estádios. Se você for lá, dá quase 12 quilômetros. Então, eles saem de manhã, porque ficou todo mundo na expectativa: o que vai acontecer? Aí alguém lembrava assim: não, mas ele disse que ia ressuscitar no 3º dia. Mas alguém não viu, só quem viu foi as mulheres. Pedro e João não viram, mas o que aconteceu? O que está acontecendo? Aí a Bíblia diz que ele falou: a gente tem que voltar. E vão voltando para Emaús. Quando vão voltando para Emaús, o assunto nunca acaba. Aleluia! Falar de Jesus nunca acaba. Se eu e você começarmos a falar de Jesus, a gente vai viajar um trecho, 500 quilômetros, 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, nunca acaba o assunto. E quando a gente vai falando de Jesus, a nossa alma vai sentindo uma alegria muito grande. E eles começaram a comentar de Jesus, falando de Jesus. Poxa vida, estava todo mundo esperando que ele remisse Israel, que ele livrasse o povo dessa escravidão, que Roma fosse destruída. Estava todo mundo esperando que ele seria um Davi, que pegasse a espada, que fizesse um exército com aqueles que crescem nele, aqueles que acreditassem nele, mas isso não aconteceu. Aí Jesus vem e se aproxima deles, e eles nem notam, eles nem percebem. Do mesmo jeito que muitos estão aqui nessa noite, sentados nesse banco, Jesus está do teu lado e você não percebe. Você não percebe, porque você não deu glória a Deus, e nem olhou para o lado para ver se ele está aí, e ele está do teu lado. Jesus se aproxima daqueles 2 homens e pergunta para eles: qual é o assunto que vocês estão aí comentando? E por que eu vejo essa tristeza no rosto de vocês? Eles estavam conversando e estavam tristes. Essa tristeza era uma decepção que eles tiveram. Porque
Porque eles esperavam Jesus ressurreto, mas Jesus aparecendo e dizendo: vamos agora, eu vou acabar com Roma, eu vou acabar com Nero, eu vou acabar com Pilatos, e vocês eu vou colocar nos poderes. Era esse o pensamento dos discípulos no começo, antes que a Escritura se abrisse para eles. E essa imaginação muitos de nós temos quando entramos na igreja. Ele vai abrir a porta, ele vai mudar minha vida e eu vou ser superior. Agora, a partir desse momento, nada mais vai acontecer na minha vida. Não é isso. Não é isso. Isso nós temos visto muitas pessoas colocando Jesus como esse general. Colocando Jesus como esse Senhor que resolve todos os nossos problemas. E não é assim. Ele ajuda. Mas ele não vai eliminar o teu inimigo. Ele vai estar sempre ali. O diabo não morre. Eu cresci no meio pentecostal que dizia assim: queima Jesus. Se Jesus queimasse os demônios, não tinha mais demônios, irmão, no inferno. Eu expulsei muitos demônios. E às vezes a gente estava acompanhando cultos de libertação e a gente ouvia: amarra Jesus, queima Jesus. E não é dessa maneira. Não é desse jeito. A gente expulsa, ele sai. Mas se ele encontrar um lugar novamente caído, liberto, limpo, ele volta. Os discípulos que estavam voltando para Emaús estavam conversando e estavam tristes. Por quê? Por que eles estavam tristes? Porque eles desenharam um Jesus que não era esse Jesus que veio. Muitos de nós, às vezes, entramos na igreja, se decepciona. Um dia desse eu estou saindo da igreja, uma mulher pediu ali no portão: o senhor pode orar por mim? Eu falei: posso. E ela falou assim: só depois que o senhor orar que eu vou dizer o que eu estou sentindo. Eu falei: não, tudo bem. Ficou ali na porta, porque não é correto eu ficar com uma pessoa feminina sozinha dentro da igreja. Ela ficou na porta, eu abri tudinho, deixei o portão aberto, porta aberta, dali da porta mesmo eu orei por ela. Quando eu terminei de orar por ela, ela falou assim: eu vou falar para o senhor o que é. Aí começou a contar a vida. Depois que começou a contar a vida, aí eu falei para ela assim: irmã, a senhora veio de qual igreja? Ela veio do Rio de Janeiro, lá perto da minha terra. E eu comecei a conversar com ela, e ela disse assim: não, pastor, eu estava numa igreja e toda a igreja leva a Deus. Eu falei: eu sinto muito, eu vou me decepcionar, mas não é assim. Aí eu fui explicando para ela. Quando eu fui explicando para ela, ela começou a entender que aquilo que estavam desenhando para ela de Jesus não existia. Os homens estavam tristes porque todo mundo fazia planos com o poder de Jesus, mas não planos que Jesus tinha para as suas vidas. E dentro da igreja, e pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo agora, também fazem esse tipo de plano. Aí fica 3 meses na igreja, 1 ano na igreja, não acontece aquilo que ele fez, aqueles planos, aquilo que estão oferecendo para ele. Eu não tenho nada contra o receba, mas eu aprendi com Jesus conquistar. Eu nunca vi Jesus dar nada de graça para ninguém. Esse negócio de receba, nada contra. Mas eu aprendi com Jesus, conquista. É com luta, é com sacrifício, é com disciplina, é com rejeição, que nós vamos alcançar as nossas vitórias. Esses homens iam caminhos para Emaús, decepcionados. Agora imagine se Jesus não se aproxima. Eles nunca mais voltariam. Aí Jesus vem para esclarecer, escola dominical e culto de doutrina.
Você não está entendendo o processo de Jesus, você não entende a obra que Jesus tem com a tua vida, está decepcionado, está triste, por quê? Porque alguém prometeu, não foi Jesus, alguém prometeu uma coisa e não está acontecendo. Venha para a escola dominical, venha para o culto de doutrina e o Senhor vai te esclarecer. Aí a Bíblia diz que eles vieram, Jesus se aproximou e começou, que assunto é esse? Eles vão lá e dizem para Jesus: és tu peregrino, forasteiro em Jerusalém? Jesus diz: por quê? Tu não sabe o que tem acontecido? Desde quinta-feira que não se fala de outra coisa, senão desse Jesus Nazareno. Homens com obras tremendas, homens que veio falar a verdade, homens que curou, homens que operou, homens que a palavra dele era inconfundível. E os nossos sacerdotes e os nossos príncipes pegaram ele e crucificaram. E agora, hoje de manhã, nós esperávamos que ele ressuscitasse, existia esperança neles. Nós esperávamos que ele ressuscitasse e que ele remisse a Israel, porque ele prometeu. Mas algumas mulheres das clãs foram lá e disseram que a visão que eles viram os anjos, e que os anjos disseram que ele tinha ressuscitado. E alguns dos irmãos disse que foram no sepulcro e viram que verdadeiramente é como aqui. Aí a Bíblia diz que Jesus chama eles honestos. A palavra honestos quer dizer aqui, homens de pouca sabedoria, novo convertido. Honestos e tardios de coração, de entendimento. Aí a Bíblia diz que Jesus começou desde Moisés, esclarecer as escrituras, Moisés e os profetas, tudo que se falava de Jesus. E eles vieram ouvindo, preste bem atenção, 12 quilômetros, de Jerusalém a Emaús, 12 quilômetros. Eu e a irmã Valéria fazemos caminhada aqui, a gente vai até o final do Pássaro, e volta, e dá umas voltas lá em cima, dá 7 quilômetros. A gente faz 7 quilômetros em 1 hora. É 1 hora cravada a gente faz. Quando dá a tarde, que o sol cai um pouquinho, a gente vai embora, sobe, até o final do espaço, aí vem, aí passa, dá uma volta ali naquele, eu não sei como é o nome daquele loteamento novo ali, Casa Grande, né? Casa Grande, aí dá umas 2 voltas no Casa Grande, aí desce 7 quilômetros, em 1 hora. Se a gente botar mais 1 hora, dá 14 quilômetros. Né? Eles levaram de 9 horas da manhã até, de 9 horas da manhã, até chegar em Emaús. Eles levaram, em fazer 12 quilômetros, de 9 horas até 6 horas da noite. Quantas horas dá? 9 horas de caminhada. 9 horas de caminhada em 12 quilômetros. Eu de Valéria faz em... Não tem isso não. É estrada. Roma preparou as melhores estradas para o evangelho ser divulgado. Então, a gente pega, eles fizeram 12 quilômetros em 9 horas. 12 quilômetros, caminhando 9 horas. De Jerusalém até Emaús. Conversando. É interessante que conversar com Jesus, você não vê o tempo passar. Você já prestou atenção que quando você está conversando com o irmão, aí de repente o papo vai ficando meio chato, repetitivo, aí você vira e fala assim: ó, irmão, eu tenho que ir, que está na hora. Não deu nem 30 minutos? Tem isso, Robson. Hein? Você está conversando com alguém, aquele papo vai ficando sem graça, um assunto sem graça, né? Não é divino?
vai ficando aquele assunto sem graça, aquele papo sem graça, aí você vira e fala assim: olha, irmão, eu sinto muito, mas eu tenho que ir, a mulher está esperando, a ver, até mente, o filho, eu tenho que ir comprar alguma coisa, isso é meia hora. Eles ficaram 9 horas conversando e não reclamaram. 9 horas conversando. Tem gente que vem orar, dobra o joelho, com 30 minutos já levanta, conversando com Jesus. Começa a conversar com Jesus. Irmão, quando você dobrar o joelho para conversar com o Senhor, pede para Ele: Senhor, revela a mim a tua palavra. Aleluia. Fala o meu coração. Sou nécio e tardio de entendimento, não estou compreendendo o que está acontecendo, não estou compreendendo as tuas promessas, a tua palavra, mas fala comigo para que eu ouça e entenda, Senhor, amando de errado. A Bíblia diz que ele vai falando, desde Moisés, ele vai abrindo todas as profecias. Desde que Moisés disse: o Senhor levantará um profeta como eu, a ele ouvireis e seguireis. Toda a profecia de Isaías, toda a profecia de Jeremias, toda a profecia de Ezequiel, toda a profecia de Daniel, tudo que falava de Jesus, ele vem trazendo e abrindo as escrituras. Isso quer dizer que se eu e você tiver dúvida de alguma coisa do mestre, as escrituras respondem. Jesus foi abrindo, foi explicando, era necessário acontecer, tinha que acontecer, foi acontecendo. A Bíblia diz que quando eles chegaram, eles nem perceberam, já estavam em Emaús, 9 horas de viagem, já estavam em Emaús. Aí a Bíblia diz que Jesus, eles vão chegando aqui, eles vão entrando para Emaús, aí Jesus faz com que vá embora. Aí eles vão lá e dizem para Jesus: ô Senhor, já é tarde, é perigoso, sem conhecer Jesus, já é tarde, é perigoso, entra e pousa aqui. O assunto estava tão gostoso, que eles queriam virar à noite. Paulo está pregando, e o assunto era tão gostoso, que foi virando à noite. O menino senta na janela para ouvir a pregação. O assunto está tão gostoso que Paulo vai virando a noite pregando. A Bíblia diz que quando o menino senta na janela, bate o sono nele, e ele cai e morre. Por quê? Porque já era tarde, mas ninguém queria arredar o pé, mesmo com sono, mesmo tombando, mas eles queriam continuar ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz: quando entrares na casa de Deus, não apresse em levantar os teus pés e ir embora. Tem gente que está na igreja e fica assim toda hora olhando para o relógio. Eu tinha um menino aqui que me dava nervoso. Quando ia se aproximando 5 para as 9, ele saía lá na porta e vinha para cá e ficava olhando para o relógio, para mim notar ele e olhar para o relógio. Não quer vir para a igreja? Fique em casa. Fique em casa. Jesus vai e entra. Eles convidaram. Eu não conheço o convite do mestre que ele rejeite. Eu não conheço o convite feito a Jesus que ele rejeite. Mas pastor, é só para almoçar? Não, Jairo chamou para ele para ir para um velório. Pedro chamou para ele para ir para a casa dele, porque a sogra estava doente. Em qualquer situação, se tu convidar Jesus, ele vai. E ele diz que vai e resolve. Aleluia. Ele vai, às vezes, o teu convite é com a intenção diferente. Não tem nada a ver com o que está acontecendo, a luta, com a adversidade. Mas quando ele chega lá, ele encontra aquilo que está acontecendo lá, a luta e a adversidade, e ele se incomoda com aquilo, e ele vai lá e resolve o problema.
Sabe por quê? Que às vezes a gente vem para a casa do Senhor e volta com o problema. Por quê? Porque às vezes a gente não deixa Jesus ir na nossa casa resolver. Ele se incomoda e ele quer resolver. Aquela mulher, a sunamita, ela dava café da manhã e café da tarde e almoço para Eliseu. Depois, ela não se conformou e achou que poderia fazer mais pelo homem de Deus. E a Bíblia diz que ela fez um quartinho para o homem de Deus, fez uma kitnet, um quartinho com um banheirozinho, botou uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando o homem de Deus vinha, entrava, tomava café, almoçava, jantava e tinha onde dormir. Mas o homem de Deus, depois de ver aquilo tudinho, se incomodou. O que eu posso fazer por essa mulher? Geazi vai lá e diz assim: olha, eu já andei na casa dela e já percebi que eles não têm filho, e o marido dela é um senhor já de idade. Então vai lá e traz ela aqui, porque eu estou incomodado dessa mulher estar fazendo tanta coisa por mim e eu não fazer nada por ela. A tua hora chega, faça o que puder pela obra, faça o que puder pelo reino, faça o que puder por Jesus, faça o que puder pela igreja. Uma hora vai chegar de você ser abençoado. Anamanduderra, Xenecanta. Eles vão lá e convidam Jesus para entrar. Jesus entra, já estou acabando. Jesus entra, quando entra, era comum lavar o pé do viajante. Então, ele chama o secretário, o servo menor da casa. O servo vem, lava os pés do convidado, lava os pés de Jesus. Quando termina de lavar os pés de Jesus, eles preparam a mesa. Porque não era assim, entra aí, toma um cafezinho e vai embora. Não, existia preparação. Irmão, se a gente vê a etiqueta dos judeus, a gente fala assim: eu preciso aprender muito. Eles não te davam um copo com água. Você tinha que entrar, sentar, orar, e depois, se sentia à vontade para tomar o copo com água. Você tomava o copo com água como se fosse da casa. Quando você ia comer, quando você ia jantar, quando você ia para a refeição, tudo era colocado, a vasilha com água para lavar as mãos, porque não se comia sem lavar as mãos, oferecia tudo, era uma etiqueta. Jesus entra naquela casa, e quando Jesus entra naquela casa, eles colocam ali, Jesus se ajeita tudinho, para comer o pão. Comer o pão não é pegar um pedaço de pão e comer, é tomar um café. A caminhada foi grande, eles não se alimentavam. Então, aquela refeição, ela para que, pão ali quer dizer refeição, aquela refeição, ela para que ele se fortalecesse. É uma janta, uma baita de uma janta. Quando eles colocam ali tudinho, e dá a honra a Jesus, para orar pelo pão. Jesus vai orar pelo pão, oh aleluia. Quando Jesus ora pelo pão e parte o pão, para que o pão fosse dividido, a Bíblia diz que Jesus desaparece. Sumiu. Aí um olhou para o outro e disse assim: ele é o Nazareno. Aí o outro disse assim: quando ele falava, quando ele pregava, o teu coração não ardia? Sabe o que eles descobriram? Jesus ressuscitou. E não dá para dormir com uma mensagem dessa. Não dá para dormir com a descoberta dessa, deixando outros em dúvida. Não. Sabe o que eles fizeram? Terminaram a janta e voltaram mais 12 quilômetros. E foram lá, onde estavam reunidos os 12, e disseram: ele ressuscitou e esteve conosco. Essa mensagem está sendo escondida.
Nós temos a certeza que Ele está vivo, mas não temos pressa de falar para outros que estão em dúvida. Não temos pressa de falar para parentes, não temos pressa de falar para amigos, não temos pressa de falar para desviado. Eu tenho orado para desviado, tenho chorado, sabe por quê? Porque Deus vai recolher um. Deus vai tirar, vai permitir. A gente tem encontro com Ele, a gente sabe que Ele está vivo, a gente come e dorme. Nós não estamos fazendo nada para propagar essa notícia. Ele ressuscitou e está vivo. Aleluia. Tem um monte de gente em nossa volta, em nosso redor. Amanhã mesmo, muitos que trabalham vão encontrar lá no trabalho pessoas que comemoraram a Páscoa. Páscoa que não tem nada a ver com chocolate, nem com coelhinho. As pessoas estão nas tradições. Crentes alimentando a fantasia idólatra, uma fantasia pagã, correndo e comprando ovo de Páscoa para a criança, dizendo que isso é para comemorar a Páscoa. Crentes fazendo isso. Nós estamos alimentando a idolatria. Quando você entra no mercado desse e compra ovo de Páscoa para dar para o teu filho, para a tua filha, tu está alimentando a idolatria. O que temos que revelar, não revelamos. Estamos de barriga cheia, estamos alimentados, estamos dentro da nossa casa e não falamos que Ele ressuscitou. Amando de raça. Nós temos famílias de crentes, nós temos pais e esposas, maridos e esposas crentes, e os filhos estão largados. Temos esposas crentes e os maridos estão largados. Temos filhos crentes e os pais estão largados. Por quê? Estamos de barriga cheia, sendo alimentados, contando bênçãos materiais. Mas não falamos que Ele ressuscitou. Não falamos que Ele está vivo e que Ele está aqui. Esses discípulos não dormiram em casa. Isso aqui é para despertar a missão que nós temos. Esses discípulos não dormiram em casa. Perdão. Eles voltaram para Jerusalém. Fizeram uma viagem de 12 quilômetros, em 9 horas, e agora voltaram correndo. Eu acredito que eles não fizeram nem 30 minutos, porque eles tinham uma notícia boa, eles tinham uma notícia maravilhosa. O Nazareno ressuscitou. Essa revelação já chegou a você, irmão. Está na hora de você que está de barriga cheia, está empregado, casa, tem tudo, vai dormir hoje, já se alimentou, vai dormir hoje. Teus filhos, teus parentes, teus amigos, com quantas pessoas você conversou hoje no Zap e você não falou que Ele ressuscitou? Será que o teu coração não está ardendo? Será que essa mensagem não tem efeito no teu coração? A Bíblia diz que a chama estava acesa no coração desses dois. Quando ele falava, o meu coração ardia. Amém, manto de aço. Será que nós não estamos sendo comovidos a nos levantar e fazer alguma coisa em prol da divulgação, da propagação?
Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está em nosso meio. Fiquemos de pé. Pai, preguei a tua palavra, não acrescentei nem tirei, porque tenho temor e tremor. Deus, que não permite, não deixa que a palavra caia por terra. Anunciamos aqui, Senhor, o teu filho e a tua filha sabem que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor é presente neste lugar. Agora que essa palavra, esse anúncio, prossiga, Senhor, ardendo em nossos corações, para que o culto não acabe aqui, para que o culto não acabe na bênção apostólica, mas que no trajeto para casa, Senhor, eles possam já estar, Deus, mandando a mensagem, já avisando aos seus: Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele é presente. Deus, nós pedimos a Ti, conforta, Senhor, esses corações. Sabemos o quanto somos nécios, sabemos o quanto somos desprovidos de conhecimento, mas Tu, Senhor, pela Tua presença, tem trazido a nós o conhecimento necessário para que possamos divulgar: o Senhor está vivo e está presente. Deus de bondade, não deixe com que essa chama apague. Não permita com que Senhor, com que esse calor venha esfriar em nossos corações e possamos alcançar almas ainda hoje, ainda neste momento, como Paulo e Silas, que ainda não era meia-noite, eles ainda alcançaram almas para o teu reino. Assim seja a tua igreja, em nome de Jesus. Antes de eu dar a bênção apostólica, sábado é ceia.